depois do jogo contra o Iguatu, já surgiam rumores que o Thiago Nunes tinha entregado o cargo. E aquela informação de, o Thiago entregou o cargo, o Thiago vai ser demitido. E era uma coisa que eu não acreditava. Eu não acredito que o Thiago vinha a ser demitido. Mas chegou até uma reunião no dia seguinte, que nessa reunião, a princípio, o Thiago teria entregue o cargo, mas que depois, informações oficiais da diretoria, que não houve esse fator, mas aparentemente promessas foram renovadas. Promessas feitas ao Thiago foram renovadas. E isso culminou com todas as mudanças feitas no departamento de futebol do clube. A demissão do Jorge Macedo, diretor executivo de futebol, o preparador físico também, o Volpi, que eram duas peças ali que estavam muito próximos ao Thiago. E no outro dia saiu o Bruno Reis, né, o diretor de comunicação. Então, assim... Essa demanda, ela parte de quem e o que é que motiva, Léo, essa chacoalhada aí? Celso, o Jorge Macedo era a primeira figura em termos de críticas, assim. Ele tem inúmeros erros no mapeamento de mercado. Ele tem contratações extremamente questionáveis e um perfil de contratação muito... Sempre o jogador que chega, ou ele passou pelo Rio Grande do Sul, ou ele começou a base no Rio Grande do Sul, ou ele é ligado a algum nome do Rio Grande do Sul, ou ele tem um mercado muito restrito, assim, com uma característica muito parecida. Quando ele chegou aqui, eu já até mencionei, ele veio como um profundo conhecedor do mercado sul-americano. E não fez qualquer contratação diferente. Não foi buscar uma peça que ninguém conhecia no mercado sul-americano. Ele trouxe os óbvios, o Mendonça, o Ione, que passaram por aqui, que todo mundo conhecia. Então, assim, era um trabalho do departamento de futebol extremamente questionável. Desde 2019 já estava aqui. E o Ceará tinha uma dupla de executivos, né? O Sérgio Dimas e o Jorge Macedo. Só que o trabalho do Sérgio Dimas, ele era praticamente ele era responsável apenas pela parte de logística do departamento de futebol. Ele não atuava diretamente nas negociações. É mais como gerente de futebol. Exatamente. Né? O que imaginou que na hora dessa mudança, o Jorge Macedo era o mais criticado, era o mais questionado. Assim. Aparentemente, com a saída dele, dá a entender que haveria um aumento de autonomia do Thiago Nunes. Um aumento de autonomia do Thiago Nunes. Ele teria uma liberdade maior. Era isso que eu queria saber. Então é algo em torno de Thiago Nunes, né? Isso. Aparentemente, foi o recado que a demissão deu. Além da demissão do Volpi, né? O Volpi foi um preparador físico que veio... ele não integra a comissão permanente do clube, desde o início, né? O Ceará tem uma comissão técnica permanente de preparadores físicos, fisiologistas, que é muito elogiada e antiga. Ele veio depois se juntar a essa comissão, indicado justamente pelo Jorge Macedo, que era o executivo de futebol anterior. Então, assim, era uma peça já criticada, que falavam muito, que era muito criticado nos bastidores do próprio clube, e não era uma coisa restrita à parte técnica dos profissionais de educação física. Não, era uma crítica mesmo aquela crítica que os corredores do clube conhecem. Assim, olha, esse profissional aí não está à altura dos outros que estão aqui. Então, ele precisa ser mudado. Então, foi ele na esteira, no dia seguinte, veio o Bruno Reis, diretor de comunicação. Quando veio a demissão do Bruno Reis, a mim soou como uma chuva de bandejas com cabeças para acalmar os ânimos da torcida. Porque não foram demissões com uma ligação lógica. Era isso que eu ia perguntar, Léo. Bruno não estaria na conta de Jorge Macedo, não, né? Não. O Bruno é anterior. Certo. Mas o Bruno, ele tem uma relação, desde muito tempo, uma péssima relação com a torcida. E com toda a imprensa daqui. Assim, ele tem uma péssima relação com a torcida e com a imprensa. Desde o começo. Porra. Porque aqui tem uma tradição de canais de mídia independente muito grandes. Assim, canais com alcances de milhões. Tem vários canais aqui que tem milhões de visualizações, assim, mensais. Assim, absurdo. E... Não tem como você não se basear pela forma como o outro grande da capital gerencia essa relação com as suas mídias independentes. E no Ceará é extremamente proibido. Se você é um jornalista... Mas é um trabalho tão longo, né? Um trabalho tão longo. Exatamente. Se você... Mas porque justamente
o que dá a impressão é que era vendido. É que ele foi mais relações públicas do que assessor de imprensa, Exatamente. é isso? Era mais relações públicas do presidente, da gestão, do que assessor. Porque se você está me dizendo que é um cara que está falhando com a torcida e a imprensa, pô, é difícil você enxergar o cara como eficiente na função que ele deveria estar sendo, né? Exatamente. E era aquela coisa. Eu já cheguei a ter algumas conversas com ele via rede social e não existia um CPF para a gente cobrar. Bruno, por que não pode isso? Aí ele dizia, são processos do clube. E quem define os processos? São processos do clube. Então, assim, nem o presidente dizia que era ele responsável por definir os processos, nem o assessor, o diretor de comunicação definia isso. Então, ficava uma coisa incerta que a gente não sabia se era o diretor de comunicação que estava vendendo aquela blindagem ao presidente como um bom serviço de comunicação ou se era o presidente que estava pedindo. Porque era uma coisa, assim, de uma extrema limitação de perguntas. Vou dar um exemplo. O Cássio, maestro, jornalista, inquestionável em competência, em renome. Se o Cássio não tiver vinculado a um grande rádio, a um grande jornal ou a uma grande TV, ele não pergunta na coletiva do Ceará, simplesmente. Eu não posso chegar e dizer assim, eu sou vinculado ao NE45, eu vou fazer uma pergunta. Não pode. Eu diria que é uma falta de atualização dos novos tempos, né? Acho que Tá desatualizado, né? não sei se existe alguma. Aí eu realmente não tenho conhecimento, né, desses bastidores locais, se existe nessa linha de jornalismo mais independente uma veia crítica mais forte, talvez exista, né? Até porque o que eu consumo de notícias de futebol cearense acaba sendo mais ligado aos veículos tradicionais, ali no Twitter, né? Já há muito tempo sigo os veículos de comunicação, alguns dos principais jornalistas, e é sempre muito soft. Isso é uma característica que a gente até já debateu. Eu acho que a cobertura de imprensa do futebol cearense é muito soft, muito leve. Não sei se nesses canais independentes existe uma linha mais crítica, Léo. E aí não seria só questão de atualização, seria uma questão também de bolha, né? Exatamente, mas a função principal é essa. E não é, porque se você pegar as coletivas de imprensa do Ceará, são os mesmos 5 repórteres que fazem as mesmas 5 perguntas, as perguntas são feitas de forma gravada, então elas eram repetidas as mesmas perguntas na mesma coletiva, porque sequer o trabalho de filtrar as perguntas existia. Então, assim, a coletiva tinha 5 repórteres, cada um fazia 2 perguntas, tinham 10 perguntas, 5 repetidas, então a coletiva, você não extraía nada de conteúdo. Então, logo após a eliminação para o Iguatu, a torcida ficou esperando uma entrevista do capitão do time, que era o Luiz Otávio, ou do Thiago Nunes, ou do presidente. O diretor de comunicação escalou o Lima, um jogador que não viajou, estava contundido, não jogou, ia dar uma entrevista coletiva. Entendeu? Então a gente chegou ao ponto de você, qual a função disso, assim? Realmente... Tá expondo, o cara tá expondo o jogador, porra. Exatamente. Velho, você tá expondo o jogador, porque você pode forçar o cara, de repente é uma situação de as pessoas não terem o que perguntar para ele, velho. Não Imagina, velho. Porra, enfim. Então, assim, a torcida fica sem conteúdo, sem acesso ao clube. E cada vez mais difícil de você ver o presidente em alguma entrevista que tenha mais conteúdo, que você possa extrair alguma pergunta. Então, aquela relação ficava mais distante, ficava mais fria. Então, assim, foram mudanças. A demissão do Jorge Macedo era necessária, era mínima, era o básico, porque não mostrou qualquer trabalho que justificasse a permanência. Depois de são resultados marcantes que precisam causar mudanças profundas justamente no começo da temporada, onde é possível mudar. E não passava nunca pelo Thiago Nunes essa mudança, apesar de ter os erros dele. Assim, mas nem de longe era o principal problema. Vinha incomodando ele com essas cobranças que a gente mencionou. Assim, o Thiago cobrava o presidente. Inclusive, no dia seguinte, o presidente deu uma coletiva e ele falou isso. Ele falou que vai rever os processos de contratação do clube, porque muitos jogadores estavam deixando de vir, as contratações travavam, porque os processos estavam muito complexos. Porque se você tinha que ajustar financeiro, você tinha que ajustar os detalhes com o atleta querer vir,
E o Ceará só estava fechando com jogadores que eram exatamente as características que o Thiago Nunes queria. Então, às vezes, surgia uma oportunidade de mercado de um jogador de um bom nível, mas que não era exatamente o que o Thiago queria e não vinha.